Almir Passoni, série Libertação de Maldições, livro número 2. Libertando-se de maldições geradas no início da vida. Dedicatória. Ao amados e incansáveis guerreiros que atuam no Ministério de Libertação. A aqueles que, mesmo não tendo reconhecimento financeiro ou denominacional, são zelosos servos de Deus, sempre fiéis ao chamado na luta contra o inimigo, contra aquele que tem caminhado por gerações, acorrentando famílias e cidades. Àqueles que foram enviados como ovelhas ao meio dos lobos, mas que mesmo assim permaneceram firmes e fiéis diante das adversidades, confrontos e bombardeios do adversário. Dedico de coração este livro a todos que renunciaram à sua própria vida por amor a Deus e ao próximo. Certamente a coroa e o galardão do Senhor estão reservados a todos esses guerreiros que, sem temor, mas por amor, vêm aplicando na vida de muitos as verdades da palavra de Deus. Agradecimento. Agradeço ao meu amigo pastor Edino Melo, pois ele tem sido um valioso instrumento de Deus para abençoar a minha vida com suas ministrações e unção, e também através da sua visão de alcance de vidas através dos livros. Louvo a Deus por suas orientações para a realização desta série de libertação de maldições. Que Deus continue a abençoar sua vida, família e ministério. Obrigado, meu amigo. Shalom. Prefácio. Conta-se que há na Amazônia uma espécie de formiga que literalmente escraviza outras formigas mais fracas. Elas atacam o formigueiro da espécie mais fraca, matam seus defensores e levam os casulos das formigas trabalhadoras. Quando essas formigas crianças, que tinham sido capturadas, saem do casulo, elas pensam que fazem parte da família das formigas invasoras e submetem-se a árduas tarefas que lhes são impostas. Nunca chegam a compreender que são vítimas de um inimigo para fazerem um trabalho forçado. Muitas pessoas vivem uma vida de sofrimento e até se conformam com isso. Nasci para sofrer, é o que penso. Veremos neste livro que realmente muitos foram condenados a uma escravidão maligna desde o início da sua vida, porque foram capturados ainda no ventre ou logo que nasceram. Veremos também, no entanto, que essa escravidão espiritual pode ser anulada através da carta de alforria assinada por Jesus Cristo. Que seus olhos possam ser abertos pelo Espírito Santo leitor para enxergar a verdade. Você não nasceu para sofrer. Um ser maligno foi quem o escravizou. Busque a sua liberdade e tome posse da vitória que já foi conquistada por Jesus Cristo. Por isso, é importante a renúncia e a aplicação das verdades da Palavra de Deus em nossa vida, conforme veremos nas páginas que se seguem. Quando passamos pela libertação das maldições geradas no início da nossa vida, começa em nós um processo de cura interior e libertação de opressões desde as suas raízes, o que é muito importante. As correntes que nos prendiam a muitos males serão quebradas, e também muitas curas físicas são decorrentes dessa libertação. Que Deus o abençoe. Maldições geradas no início da vida. Este livro tem precisamente como objetivo alertar você, leitor, de que, de fato, existem maldições que foram geradas no início da sua vida, e dar-lhe condições para libertar-se dessas maldições. Também poderá servir como manual de ensino para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. Como surgem essas maldições? Muitos de nós temos bem poucas informações sobre as circunstâncias em que fomos gerados. Quais foram as intenções de nossos pais, quais foram os sentimentos que tiveram e que palavras foram por eles pronunciadas durante a concepção e no período da gestação. E nem sabemos que tudo isso pode ter afetado a nossa vida. É bem provável também não termos informações sobre para quem fomos dedicados ou consagrados e quais os vínculos espirituais do nosso nome. E ainda podemos não saber se houve rituais feitos após o nosso nascimento. Outro fato que a maioria das pessoas desconhece é que quando o pai tem muitas relações ilícitas, ele recebe espírito de perversão sexual e outros espíritos malignos que podem ser transferidos a seus filhos. E desse modo, esses demônios causam neles uma compulsão ao pecado e trazem outras maldições e enfermidades.
Ocorre ainda que quando os pais rejeitam ou não assumem o filho que foi gerado, abre-se assim portas para vários espíritos de rejeição, abandono, perversão e de sentimentos de morte. As invocações, votos, promessas e vários rituais a que a criança é submetida logo após seu nascimento geram também maldições e dão direito aos espíritos malignos de reivindicarem durante toda a vida da pessoa legalidade para atingi-las com maldições. O mesmo acontece quando houve oferendas, dedicações e pactos feitos pelos pais, mesmo não tendo eles consciência do que estavam fazendo. Na realidade, devido aos pecados praticados pelos pais, o caminho para as maldições estarão abertos também para seus filhos. Tais situações causam um nó na vida da pessoa que se sente amarrada e que, quando tem consciência da vida, procura desvencilhar-lhe desse nó, mas não sabe o que fazer. Há correntes espirituais que prendem a males. Pais e filhos. Nada no mundo emociona mais do que o nascimento de uma criança. É um momento único na vida de todas as famílias. Durante 9 meses, acompanham dia a dia o milagre da vida que ocorre por ação do Criador. Pois tu me formaste os meus rins, entreceste-me no ventre de minha mãe. Salmo 139, verso 13. Quando nasce o bebê, todos se alegram com a sua chegada. É um milagre da criação. E pensar que esse pequeno ser depende totalmente dos pais ou de outras pessoas. Diz um ditado popular que pais são os que não são os que geram, mas os que criam. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. A responsabilidade dos pais não é apenas propiciar aos filhos moradia, alimentação, vestuário, educação, saúde e proteção. Claro que tudo isso é importante, sem dúvida alguma. Desempenhar bem essas funções é cumprir com êxito o que se espera dos pais. Então, isso deixa de ser uma honra e passa a ser uma obrigação. Os pais têm a obrigação de cumprir com muito zelo o papel de pais. Do nascimento até a adolescência, de fato, as crianças dependem totalmente de seus pais. Estão sob a responsabilidade deles e entregue às suas decisões. No entanto, a responsabilidade dos genitores vai muito além disso. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Provérbios capítulo 20, verso 7. Se forem pais de valores pobres, terão filhos desequilibrados emocional, moral e espiritualmente. Mas em caso contrário, serão abençoados e essa bênção se estenderá por toda a vida. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Autoridade espiritual. Atentemos agora para a seguinte escritura. Não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Os pais são autoridades que Deus estabeleceu sobre os filhos. Jacó tinha pleno conhecimento dessa verdade. Repousaria sobre a sua vida a bênção ou maldição. Esta era a questão. Mas o veredito estava na mão de seu pai. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Gênesis capítulo 27, versículo 12. Contudo, a autoridade também responde por seus atos. O próprio Senhor Jesus disse: Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Mateus capítulo 18, verso 6. Bênção ou maldição? Nós, pais, podemos abençoar nossos filhos tanto antes como depois do seu nascimento, mas também podemos amaldiçoá-lo. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Muitas questões surgem diariamente e a todo momento. Posições devem ser tomadas e assim a cada dia vamos escrevendo mais um capítulo da história da nossa vida. E não nos esqueçamos, nossos filhos poderão ser afetados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 34.
Algumas decisões julgamos ser de suma importância, outras nem tanto. Esquecemos-nos, porém, de que tudo tem consequências, independentemente do grau da importância pré-julgada por nós. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Família, princípio e instituição de Deus. Desde a criação, Deus instituiu a família para que o lar, a primeira escola dos filhos, ensinasse o amor e o respeito. O maligno sabe disso, e o que faz é desmantelar os lares, amaldiçoar o que Deus abençoou, denegrir o que é santo e acabar com a estrutura sólida que a família pode oferecer. No entanto, esta é uma grande verdade. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que ele criou é lindo. Quando Deus criou a família, não foi diferente. Deus instituiu a primeira família com Adão e Eva e desejou estar presente entre eles. Seria a família modelo. Bem conhecemos o desfecho dessa história. O que fizeram eles? Eles desobedeceram, deixaram de lado os princípios de Deus. Como pode desobedecer às leis do próprio Criador e dar crédito aos conselhos tolos de uma serpente? Essa, aliás, nem deveria falar? Não poderia mesmo dar certo. Era, na verdade, uma instituição prestes a falir. Era uma questão de tempo. E foi então que naquela família aconteceu o primeiro homicídio quando um dos filhos matou seu irmão. Que triste, você pensa. Eu concordo, mas a história não termina aí. O exemplo da primeira família não foi suficiente. Ainda hoje, Deus é colocado do lado de fora das casas por muitos e muitos. A vida em família deixou de ser vista como uma base estrutural da sociedade. O que vemos? Esqueceram-se de Deus, menosprezaram os erros cometidos pelo primeiro casal. Cometem esses mesmos erros e caminham para o mesmo desfecho, a falência total. E tudo isso gera maldições na vida dos filhos, que não são propriamente culpados, mas é isso que as Escrituras nos revelam. Os pais decidem. Não podemos nos esquecer de que os pais são a cobertura espiritual dos filhos. A bênção ou maldição sobre os filhos depende de seus pais. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. Deuteronômio capítulo 4, verso 40. Mas, por outro lado, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade do pai nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias capítulo 32, versículo 18. Filhos bastardos. Outra causa de maldição dos filhos de responsabilidade de seus pais é a bastardia. Bastardos são os nascidos fora do matrimônio, ou filhos de pais casados dentro de graus de parentesco proibidos. A maldição de bastardia ocorre até a 10ª geração e é expressa da seguinte forma: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio capítulo 23, verso 2. Um efeito comum, então, dessa maldição é trazer, no caso do crente, bloqueios em sua vida espiritual e em seu ministério. O número de crianças bastardas, geralmente em prostituição e adultérios, é alarmante. Segundo a estatística de 2001, apenas 15% dos recém-nascidos tinham pais não casados, números que passou para 24,6% em 2007. De acordo com o levantamento sobre famílias feito pelo Departamento Nacional de Estatísticas do governo britânico, o casamento faz bem à saúde do casal e dos filhos. Soube de uma irmã que lamentava a má sorte do seu filho. Ele tinha vindo fora do casamento. Mesmo formado em fotografia, morando nos Estados Unidos, ele não conseguia manter-se financeiramente. Dizia ela: não entendo meu filho, ele tem profissão, é inteligente, batalhador, mas é maldição de bastardia, disse-lhe. Seu filho nasceu fora dos princípios de Deus, fora do casamento. Por onde anda o pai dele? Não sei. Faz 10 anos que frequento uma igreja evangélica, mas nunca ouvi falar dessa maldição. Quando engravidei, foi por desespero. Sabia que a decisão não era certa. A verdade é que quando o pai ou mãe não assume a criança, os demônios a adotam. Naquele caso, tinha sido também o abandono do pai, além da bastardia.
Ouço frequentemente a frase: eu sabia que não deveria, mas, pelo que fez, a mãe plantou maldições na vida do filho. A pessoa entra em conflito consigo mesmo, sabe que não deve fazer e faz, julga atitudes erradas e age igual. Herança. A resposta que muitos ouvem é: não tomou posse da herança. Muitos crentes ficam chocados. Pastor, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tenho cargos na igreja e sou dizimista fiel. Mas sabe, eu descobri que hoje Satanás ainda tem legalidade na minha vida. E o pior é que eu nem sabia disso. E o pior do pior, se isso existe, nem foi por minha culpa, foram erro dos meus pais. Essa maldição ocorrente maligna precisa ser quebrada. Jesus conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário, mas é preciso tomar posse. É claro que você pode dizer: tenho Jesus Cristo, estou salvo. Está certo. Quem tem o Filho tem a vida e está salvo. Mas estamos falando de maldições. Por ser salvo, você pode e precisa trazer para a sua vida as conquistas da cruz. Em outras palavras, é preciso trazê-la dos lugares celestiais para a sua vida, pois a bênção ainda está lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Entendendo isso, um ponto importante é saber também que, por razões hereditárias, maldições podem atingir o feto durante a sua formação. Por isso mesmo, desde o início, durante a gestação, a futura mãe deve cobrir-se com o sangue de Jesus e orar quebrando qualquer maldição que poderia atingir o seu filho. Sim, pois Jesus Cristo é a solução. Para todo mal há um remédio. Para a libertação de maldições, eu prescrevo Jesus Cristo. Ele não tem contraindicações. Esta é a mensagem básica dos livros desta série. Todos eles têm na capa a corrente sendo quebrada pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas, cuidado, ele, Jesus, causa alguns sintomas. Aqueles que sofriam de maldições, mas ingeriram Jesus Cristo, dizem sentir paz, alegria, sobriedade e esperança. Algumas pessoas ainda sentem correntes caindo, portas de prisões sendo abertas, águas fluindo como os rios, e outras têm a sensação de dançar num jardim, andar sobre as águas e voar como águia. E, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. O poder de Jesus está à sua disposição. Maldições geradas na vida intrauterina. Muitos comportamentos e atitudes durante o período da gestação podem gerar maldições à criança, que terão efeito em toda a sua vida. Por exemplo, a rejeição da criança, o abandono do pai, iras, palavrões, tratar o feto como se fosse do sexo oposto e a tentativa de aborto podem gerar maldições ainda no ventre. Veja que até mesmo a ciência tem testificado isso. Na gestação, a criança é afetada. Assim expressou Thomas Verne. Desde as primeiras semanas que seguem a concepção, o óvulo fecundado possui um grau de consciência suficiente para entender uma eventual rejeição e agir consequentemente. A psicanalista Joanna Vine, autora de O que é Psicologia Pré-Natal, também afirmou: as inscrições das experiências e vivências pré-natais foram registradas no inconsciente. O inconsciente não é acessível à nossa percepção. As experiências registradas podem manifestar-se indiretamente. Elas podem aflorar quando algum fato da realidade atual esbarrar numa cápsula que contém a memória de um acontecimento registrado na vida pré-natal. O que aflora são, sobretudo, as sensações e emoções relacionadas com tal fato. Num livro de Delaços que demonstrava a importância da vida pré-natal na gênese humana, encontra-se a frase: para compreender o homem é preciso pensar o feto. A ciência e a palavra de Deus confirmam que a criança, ainda no útero, percebe o mundo exterior.
Atente agora para o que a palavra de Deus nos relata no primeiro capítulo de Lucas sobre o encontro de Maria com a prima Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 39 e 40. Maria precisava contar para Isabel que carregava no ventre o Salvador. E Isabel estava grávida de 6 meses. Veja o que aconteceu. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 41. A criança percebeu algo maravilhoso. Foi o que Isabel confirmou dizendo a Maria: Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas capítulo 1, verso 44. Maria trazia no seu ventre o Messias, Jesus, mas quando ela chegou, a criancinha no útero de Isabel, João, saltou. Assim, o Espírito revelou primeiro para João, no útero de sua mãe, a presença de Jesus. Depois é que foi para a mãe dele, Isabel, que se encheu do Espírito Santo. Interessante ainda é que a Escritura nos revela que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, verso 15. Segundo os especialistas lá dentro, isto é, no útero, o bebê vive experiências multissensoriais e responde a diversos estímulos do mundo externo. A ligação que existe entre mãe e filho no ventre é muito forte, é bem maior do que possamos imaginar. Vejamos agora um outro ponto importante sobre o ser humano: o sopro divino. A Bíblia nos relata algo interessante que ocorreu no momento em que o homem tornou-se alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nada me comove mais do que a revelação da palavra de Deus. O fôlego de Deus está no homem. Deus habita em nós. Habita também no mais vil dos homens. Lá no profundo Deus habita. Ele habita até naqueles que se intitulam ateus. Lá no âmago, Deus habita. Deus soprou uma parte de si mesmo para dentro do homem. Nosso Pai Celeste criou uma poesia ao formar o homem. Toda criança gerada é de novo uma poesia de Deus. Mais uma vez, sendo recitada, a criança é uma herança de Deus. Ela compara-se à riqueza, precisa ser bem recebida, precisa ser abençoada pelos pais ao nascer, pois Deus abençoou o homem e a mulher quando os criou. A criança jamais deve ser rejeitada, nunca deve ser amaldiçoada e muito menos ser objeto de aborto ou da tentativa de aborto. Nós que somos pais e que somos meros seres mortais, temos com efeito a oportunidade que nos foi dada por Deus para lapidar os nossos filhos, transformando-os em cristãos autênticos e de nobre caráter. Vejamos agora outras importantes situações que foram causas de maldição durante o período de gestação. A rejeição. Em certa ocasião, eu estava na Bahia, num dia em que meu coração encheu-se de misericórdia. É que vieram até mim várias pessoas, muitas mesmo, com a mesma história: rejeição. Eram vidas que traziam marcas profundas, porque os seus pais pensaram que tinham direito de rejeitar crianças. Eles não sabiam que não tinham o direito de não dar o amor paterno e o amor materno a um filho deles. Eram pais que tinham os filhos como um peso, um infortúnio, um atraso na vida. A rejeição ocorreu ainda no ventre. Muitas vezes ocorre também após o nascimento. São formas de rejeição, palavras tais como: tinha tantos planos e justo agora essa gravidez. Sou tão nova, estou na flor da idade, não era para acontecer. São desculpas e desabafos que são dados, mas essas palavras têm efeito negativo no mundo espiritual e afetam criança. Tentativa de aborto. O aborto parece ser a solução mais simples para pais inconsequentes, o sacrifício de um ser inocente. É isso que fazem ou pensam fazer. Esquece-se de que o feto, mesmo ainda informe, tem o sopro de Deus, conforme vimos. Esquecem-se também de que a Bíblia chama de criança, isto é, um ser humano, ao feto que é abortado. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz.
Jó, capítulo 3, verso 16. O ser humano é gerado na concepção. Apenas a intenção de abortar já é causa para a entrada do espírito de rejeição no ser que está sendo formado. As crianças abortadas são seres inocentes, que desse modo são sentenciados sem direito de defesa. A pena que lhes é imposta é conhecer o sofrimento desde cedo, no ventre de sua mãe, sempre que os pais falam de abortar ou murmuram pela concepção ocorrida. E quando o aborto é consumado, na verdade, os pais cometem um homicídio, o pecado de matar um ser humano. O abandono dos pais. Há ainda homens que somem no mundo dizendo: ainda não é o momento de ser pai. E há mães parideiras que abandonam os filhos sem olhar para trás. Por vezes o colocam na lata do lixo. Quanta crueldade! É inconcebível um argumento lógico que explique atitudes assim. A dor da rejeição e do abandono abre portas na criança para muitos espíritos malignos. O sofrimento da alma corrente aprisiona o espírito e o corpo físico também grita por socorro. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Fui rejeitado e faço o mesmo. Naquela noite, diante de olhos lacrimejantes, ouvi dos lábios de um irmão, a quem chamarei de Marcos, o seguinte desabafo: fui rejeitado por meu pai. Marcos, sendo pai de 3 lindas princesas, não conseguia amá-las como deveria. O sentimento que tinha pelas filhas era de rejeição. O que ele havia sofrido no passado estava acontecendo agora com suas filhas. Nas Escrituras temos também o registro de uma situação interessante. Seu nome era José. Ao tomar conhecimento da gravidez da sua noiva, sem que ele a tivesse possuído, seu primeiro pensamento foi abandoná-la. Mas através de um sonho, Deus teve que convencê-lo a não fazer tal coisa. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 19 a 20. Era necessário que Jesus crescesse num ambiente familiar sadio e a presença do sacerdote, o pai, era indispensável. Maldições após o nascimento. Após o nascimento, a criança pode ser atingida por muitas maldições, em razão de certas práticas feitas pelos pais, ou até mesmo por outros que dão legalidade a demônios. Algumas dessas práticas serão consideradas neste capítulo. Consagrações e rituais. Por vezes, os pais fizeram algum voto ou promessa a algum santo ou entidade para que a criança nascesse bem. E assim, ao nascer o bebê, fazem o pagamento da promessa. Rituais de consagração também são realizados. Saiba que rituais praticados envolvendo o bebê recém-nascido trazem maldições para a criança. A seguir, veremos alguns desses rituais. Se não forem quebradas, essas maldições permanecerão por toda a vida da pessoa. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com o demônio. 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 e 20. Rituais com umbigo. O umbigo ou coto umbilical representa o início da vida. O cordão umbilical era o elo que ligava a mãe ao bebê quando a criança ainda estava em formação na barriga dela. Após nascer, o cordão é cortado a uns 2 centímetros da barriga do bebê, deixando-o separado de sua mãe. Depois de 7 a 15 dias, cai o que era o cordão umbilical. Para a criança, aquilo não teria mais utilidade alguma. Você pode achar ridículo, mas realmente há pais que dão poder a algo sem utilidade. A crença dos pais gera maldição, pois são muitos rituais feitos com o culto umbilical, incluindo-se procedimentos tais como: enterram o umbigo no curral, no chiqueiro, na roseira, jogam na água corrente, guardam em caixas, armazenam o umbigo no outro, até mesmo chegam a amarrar nos que foram de pais e avós, fazendo um colar. Tais práticas representam correntes de maldição, que caminham de geração a geração.
A propósito, rituais também feitos com cabelos, dentes ou qualquer outra parte do corpo, de igual modo, precisam ser renunciados. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A escolha do nome. E o nome que se escolhe para a criança? Será que tem importância? Pois veja. Sempre temos um bom motivo para escolher o nome de nossos filhos. Dificilmente o nome é dado aleatoriamente ou sem uma boa razão. E essa é uma responsabilidade dos pais. Vários são os critérios usados, dentre os quais posso citar. Une-se parte do nome do pai com parte do nome da mãe, Rosinaldo. Em homenagem ao avô, dando o mesmo nome e acrescentando neto. Para homenagear o pai, dando o mesmo nome e acrescentando filho ou júnior. Para ser diferente de todos, Abderval. Com a chegada da menina, crendo que tudo vai melhorar, Esperança. Dizendo que ela passou por momentos críticos para nascer, Vitória. Nome expressivo e forte, Lorival, aquele que carrega os louros da vitória. Nome do santo de devoção ou a quem a criança é consagrada ou santo de dia. Há cristãos que preferem nomes bíblicos, tais como Davi, o amado. Temos na Bíblia muitos casos em que o nome foi escolhido com base numa determinada razão. José, filho de Jacó, revelou o estado de sua alma através do nome de seus filhos. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52. Deus nos mostra a importância do nome, pois várias vezes escolheu e alterou nomes. Ao enviar o anjo a Maria, ele já tinha escolhido o nome de Jesus, hebraico Yeshua, que significa Salvador. E dará à luz a um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 11, verso 21. Assim, escolhemos o nome desejando que o nosso filho receba a bênção daquele nome. Pode ser a força, a delicadeza, a beleza, a ousadia ou a perseverança que o nome expressa ou sugere. Mas é importante saber que o nome traz de fato um efeito no mundo espiritual que pode ser bom ou mal. Um exemplo de que Deus ordenou que nomes negativos fossem dados foi quando ele repreendeu Israel através do profeta Oséias. A nação tornara-se infiel, adorar outros deuses, distanciaram-se dos estatutos de Deus. O Senhor então anunciou o seu juízo através dos nomes dos 3 filhos do profeta Esaias. Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Lohuama, desfavorecida ou não amada, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lohame, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Apesar de ver seu povo afastado e prostituindo-se com outros deuses, o Senhor, revelando a sua imensa graça, prometeu que mudaria a sorte do povo de não meu povo para filhos do Deus vivo, e de desfavorecida para favorecida ou amada. Vê Romanos capítulo 9, verso 25 e 26 e Oséias 3, 23. Outros nomes que infelizmente muitos recebem que têm vínculos com demônios são nomes de santos: Benedito, José, Antônio, Cipriano, Maria, Aparecida, Fátima, etc. Ao colocar esses nomes, os pais esperam proteção do santo, mas acontece ao contrário. Também tem vínculos com as trevas nomes de ídolos, certos nomes de indígenas que trazem espíritos malignos. São vidas amaldiçoadas porque um espírito foi invocado. É semelhante ao que se fazia no tempo de Israel. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Salmo 106, verso 37. Se o seu nome é contaminado, leitor, não se desespere. Em Cristo encontramos a libertação. O batizado da criança. A criança deve ser levada ao templo para ser consagrada a Deus. Este é o princípio bíblico. Jesus também foi consagrado. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Lucas capítulo 2, versos 22 a 23. Quando a criança é batizada numa cerimônia ou ritual envolvendo os santos,
entidades ou quaisquer ídolos, ela está sendo entregue para os espíritos que estão por trás deles. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Saiba que ou somos de Deus ou não. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que ele? 1 Coríntios capítulo 10, versos 21 a 22. Deus rejeita os deuses pagãos. Deus rejeita os ídolos, Deus rejeita todas as entidades que são invocadas em lugar dele. Deus rejeita as imagens usadas na veneração e na adoração. Deus rejeita os assim chamados santos. Assim diz Edino Melo, as imagens são colocadas entre nós e Deus. Mas, segundo as Escrituras, há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Definitivamente, o grande eu sou de fato não está na cerimônia do batizado de uma criança. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, às quais não temeram vossos pais. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. E nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Levíticos capítulo 17, verso 7. Diferentemente do que acontece no batizado de uma criança, há um simbolismo no batismo para aquele que se converte a Jesus Cristo. Quando a pessoa desce às águas, ela está morrendo para a velha natureza pecaminosa. Quando vem à tona, está ressuscitando para uma novidade de vida em Cristo Jesus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Jesus também foi batizado aos 30 anos antes de iniciar o seu ministério para nos servir de exemplo. Ver Mateus capítulo 3, no verso 15. Outro aspecto que convém ser destacado é que no batismo infantil os pais convidam aqueles que vão apadrinhar a criança. Passa a existir em decorrência um elo espiritual entre os padrinhos e a criança. É um vínculo espiritual que pode ser uma ponte de maldições que, num processo de transferência, atinge a criança. Benzimentos e simpatias. No Brasil é muito forte a crença em benzimentos e simpatias. Acontece que espíritos malignos agem por trás desses rituais. É que os incrédulos estão cegos espiritualmente e não têm luz, mas trevas. Por isso fazem todas essas coisas. Com efeito, assim escreveu Paulo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, quando a mãe leva o filho para ser benzido, é feita para ele uma simpatia, transfere a ele toda a maldição que essa prática carrega. E ainda autoriza os espíritos malignos a terem ação sobre a vida da criança. São maldições que atingem a pessoa por transferência. Ao ser benzida, a criança recebe espíritos de perversidade, enfermidade, violência, perturbação. E o pior é que o espírito do mal acompanha toda a família com a legalidade gerada pelo benzimento. Para a criança que foi benzida, os espíritos voltam depois, até mesmo na idade adulta, reivindicando seus direitos e trazem enfermidades piores, ou atuam em outras áreas que afetam a pessoa. Portanto, todo tipo de benzimento e simpatia, mesmo que houve uma aparente cura ou melhora, precisará ser renunciado. Passes e outros rituais. Além de benzimentos e simpatias, os pais podem ter levado a criança a contaminar-se mediante muitas outras práticas envolvidas com a invocação de demônios e com o ocultismo. Foi levada para tomar passes, foi levada a participar de rituais de magia, festas de Cosme e Damião e outras festas dedicadas a ídolos e entidades. Acompanhou adultos ao centro espírita e tomou baforadas, ou foi a qualquer ritual do ocultismo e deixou lá o seu nome, ou fotos, roupas e objetos. Passou por cirurgias espirituais. Foi levada a quem lhe tenha feito uma leitura de mãos ou qualquer outra prática de adivinhação do futuro. As entidades malignas ou demônios, cada uma tem o seu lugar de ação. As hostes espirituais da maldade são organizadas, seu campo de ação na vida das pessoas.
Cada situação negativa que foi mencionada acima chama os espíritos malignos para atuar. A pessoa que passou por qualquer uma delas atraiu demônios para sua vida, que é o campo de atuação do maligno. Em todos estes casos, é preciso fazer a quebra das maldições e expulsar os demônios que tenham sido invocados. Consagração ao Senhor. Contrariamente ao benzimento e simpatias, quando consagramos nossos filhos a Deus, a eles transmitimos bênçãos. Na Bíblia encontramos mulheres sábias que consagraram seus filhos ao Senhor. Foi o caso de Ana, que era estéril. Numa atitude de fé, entregou-lhe o filho ainda não gerado a Deus. Ela queria viver o milagre de ser mãe. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. Ana cumpriu o seu voto e entregou o seu filho ao Senhor, deixando-o com o sacerdote Eli. Ainda no útero, a criança pode ser consagrada a Deus. Foram palavras de Davi. Sobre ti fui lançado desde o ventre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Salmos 22, verso 10. Mulher de valor inestimável é aquela que consagra os frutos do teu ventre a Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Seus filhos e seu marido a louvarão e a chamarão bem-aventurada. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Provérbios, capítulo 31, verso 28. O futuro do filho está nas mãos dos pais. Eles têm plena autoridade sobre os filhos. Assim, os pais podem e devem transmitir bênçãos aos seus filhos. E por isso, em contrapartida, o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, fala da honra que os filhos devem prestar aos pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. São sacerdotes ungidos aqueles que ensinam o caminho da vida, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinou e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Provérbios capítulo 4, versos 3 e 4. Os filhos agradecem por isso. Deus muda histórias. Não é brincadeira. Deus realmente gosta de mudar histórias, de escrever um novo desfecho. Ele quer transformar riqueza em alegria e pranto em festa. Jesus veio precisamente para dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isaías capítulo 61, no verso 3. Deus quer mudar a história do seu povo. E a você eu lhe digo: Deus quer mudar a sua história. Você faz parte do povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônicas, capítulo 7, verso 14. Como uma criança. O primeiro passo para que a sua história seja mudada é despir-se de todo orgulho e ter arrependimento. Venha agir como uma criança. Pois para o recebimento do reino de Deus é preciso agir tal como uma criança. Foi Jesus quem afirmou: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, no verso 15. A natureza de Deus fica bem mais clara nas crianças. A inocência permite isso. Deus tem prazer na simplicidade e na humildade da criança. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 4. A criança cresce, a natureza pecaminosa acompanha o crescimento e o poder dos espíritos malignos também tomam proporções cada vez maiores. O pecado obscurece tudo, ficando difícil ver Deus no homem maduro. Para ser liberto, é necessário também dar o seu coração totalmente ao Senhor, se você nunca fez isso de verdade. O coração. Ouvi certa vez o apóstolo René Terranova falar com muita propriedade sobre o coração. No primeiro mês de gravidez, o feto já tem o coração. É o primeiro órgão que é formado. Isso mostra a sua importância, tanto física como espiritualmente. Veja o que extraí de um blog na internet.
Cerca de 22 dias depois da fecundação, as células cardíacas diferenciam-se. Ao fim do primeiro mês, já existe um coração minúsculo a bater e o sangue circula no embrião. Começa a formar-se o sistema nervoso e os restantes órgãos do corpo, nomeadamente o fígado, os pulmões, os pâncreas, a laringe e os ouvidos. Mas o coração tem dono, sabia? Deus nos pede o nosso coração. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios capítulo 23, verso 26. Quando Deus pede o nosso coração, ele não é o órgão que bate no peito dele que quer para si. Deus quer receber muito mais. Ele quer que em tudo façamos a sua vontade. Na realidade, ele pede o que representa o coração. Filho meu, dá-me a tua alma. Devemos ter, porém, o maior cuidado com o nosso coração, pois ele pode contaminar-se. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Concluímos então que o nosso coração é onde reside o nosso livre-arbítrio, e é ele que determina o nosso modo de viver. O homem pensa com o coração, entende com o coração, ama com o coração, escolhe com o coração e toma as decisões com o coração. Atente, porém, ao que nos alerta a palavra. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, verso 9. Quando o coração pertence a Deus, ele será como esse coração descrito no versículo acima. Por tudo isso, Deus insiste: Filho, dá-me o teu coração. Entregue-se ao Senhor. Na verdade, eu contemplo a instituição de Deus dentro de muitas casas. Ouço até mesmo muitos invocarem a Deus, tomando posse das promessas dadas ao que lhes são fiéis. Seja você um deles. Diga ao Senhor: entra, meu Criador, entra na minha casa. Entra para ser Senhor da minha casa, para ensinar os teus caminhos, os caminhos da vida. E assim será com você. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Com grande gozo sentei-me à sua sombra, e o seu fruto era doce ao meu paladar. Cantares, capítulo 2, verso 3. Sejam nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavadas como as de um palácio. Salmo 144, versículo 12. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, verso 3. Se, porém, a verdade de Deus não estiver no nosso lar, seremos filhos fracos e doentes. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isaías capítulo 24, verso 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios, verso 1, capítulo 7. Disse Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Abra a porta do seu coração e entregue-se a ele. Qual é a sua situação? Nos seminários de libertação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, tenho orado pela libertação de maldições geradas no início da vida. Essas maldições são provenientes das atitudes dos pais em relação aos filhos, como foi explanado nos capítulos anteriores. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Provérbios capítulo 14, verso 9. Há realmente benevolência de Deus para os retos. Para aqueles que o buscam, ele entrega o coração. Muitos, porém, ainda têm carregado fardos pesadíssimos por longos anos em consequência de seus pais terem sido desobedientes, sem temor a Deus e negligentes. Foram pais que andaram distantes do Senhor e que assim trouxeram maldições para seus filhos. Temos, porém, a promessa de Deus. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Provérbios capítulo 14, verso 26.
E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Qual é a sua situação, leitor? Está lhe faltando alguma coisa? Durante aquele seminário na Bahia, a que me referi anteriormente, notei que várias pessoas estavam aprisionadas espiritualmente. Encontravam-se presas aos problemas gerados quando ainda estavam no ventre de sua mãe e viviam dominadas pelo sentimento de que ainda lhes faltava algo. Talvez você, leitor, também esteja sendo atormentado pela sensação de que algo lhe falta. E quem sabe tem pensamentos tipo assim: eu não amo como deveria, eu não consigo perdoar como deveria, não sou feliz como deveria, não vivo a vida abundante como deveria. Quem será que está então agindo? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 10. A verdade é que vivemos o século da rejeição. A gravidez perdeu a sua beleza. Uma gravidez inesperada pode transformar homens e mulheres em seres irracionais. Repito, uma gravidez inesperada, em muitos casos, torna homens e mulheres irracionais. Veja mais um exemplo agora de um pastor. O que aconteceu com ele por ter acontecido também com você? Aconteceu e voltou a acontecer. Anos atrás eu orava por um pastor. Ele estava com seus 40 anos de idade e pastoreava. Já era 10 anos a mesma igreja. Mas ele estava enfrentando muitas lutas, principalmente em sua saúde. Passava por um tempo muito difícil em sua vida. Em sua ministração, ele lembrou-se de um fato que havia acontecido em sua adolescência. Tinha 11 anos, seu pai 40 anos. Seu pai, naquela época, enfrentava dias difíceis e sofria de uma enfermidade. Ambos foram a um centro espírita. O pai precisava de ajuda e o levou consigo. E lá o pai foi submetido a uma cirurgia espiritual. O que impressionava o meu amigo eram certas coincidências. Quando foram ao centro espírita, seu pai tinha 40 anos. Era a idade dele agora. Ambos tendo problemas na mesma idade. Os problemas que o pai tinha enfrentado eram os mesmos que ele enfrentava agora. Enquanto eu orava, intercedendo por libertação, Deus mostrou nitidamente para o meu amigo pastor a cena do centro espírita. Ele viu o pai deitado no chão. Enquanto a cirurgia espiritual acontecia, ele permanecia lá, imóvel, apenas observando. De repente, viu que coisas começaram a sair do pai e direcionaram-se para ele. O que realmente aconteceu naquele centro espírita? Não houve apenas a cura da enfermidade do pai, mas houve também uma transferência de enfermidade. O que estava no pai passou para o filho. As consequências se manifestaram 29 anos depois, quando ele atingiu a mesma idade, 40 anos. Oramos, renunciamos e quebramos aquela maldição, apropriando-nos das obras de Jesus na cruz, e aquele pastor foi curado. Glória a Deus. Conclusão. Muitas maldições têm origem no início da vida. As decisões que os pais ou responsáveis tomaram no passado podem ter gerado bênçãos ou maldições. Você encontrará uma tabela contendo alguns dos principais sintomas da presença maligna, são os demônios atuando na vida de uma criança e também sintomas na vida de um adulto, com respeito a maldições que tenham sido geradas na infância. Espero que nesse ponto você tenha entendido que o crente, salvo por Jesus, precisa quebrar estas maldições, apropriando-se da quebra feita por Jesus na cruz. Para ser liberto, dê agora o segundo passo, que é fazer o uso da chave mestra, como vou explicar, tomando posse da sua herança. A chave mestra. Conforme vimos, ninguém consegue usufruir de uma herança sem antes reivindicá-la. Precisamos compreender que a herança nos pertence através de Cristo Jesus, que nos entregou a chave mestra. Com ela posso mover terra e céu. Aleluia. Com efeito, assim nos disse ele: E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, verso 17. Em outras palavras, isso significa que você que crê naquilo que você ligar, isto é, com a sua boca declarar, permitindo que aconteça, e tudo que você desligar, isto é, o que você proibir, assim se fará. Faça agora a oração de renúncia, crendo que você está com a chave mestra em suas mãos e que Deus o abençoe.
Sintomas de presença maligna. Em crianças, pesadelos constantes, acordar com marca de sufocamento, masturbação precoce, desejos sexuais precoces, comportamentos de violência e rebeldia, agressões e palavrões, não tem temor aos pais ou autoridades, amigo oculto, visões de vultos constantes e enfermidades constantes que possam ter entrado na infância, enfermidades desde a infância. Quando foi bento, saiu uma enfermidade, veio outra. Na renúncia, a pessoa sente dor, peso ou outra sensação estranha. Oração de renúncia. Amado Deus, na autoridade do precioso nome de Jesus, eu renuncio agora toda maldição que teve origem no início da minha vida. Renuncio toda maldição que veio dos meus antepassados. Renuncio toda herança espiritual que recebi no meu sangue. Renuncio e expulso os espíritos que vieram à minha vida por causa dos pecados de idolatria, feitiçaria e seitas religiosas de meus pais. Renuncio às invocações e os pactos que foram feitos pelos meus antepassados e todas essas entidades das trevas. Renuncio os espíritos que a mim vieram por causa de imoralidade, palavras de maldição, pecados de violência e crimes de sangue cometidos por meus pais e antepassados. Renuncio e expulso os espíritos que vieram a mim quando eu estava no ventre da minha mãe, que vieram por causa de rejeição, abandono, iras, pragas, tentativas de aborto, medos, atos de violências, benzimentos e simpatias. Renuncio e expulso os espíritos que entraram por causa dos vícios de meus pais. Na autoridade do nome de Jesus, renuncio todos os espíritos que entraram na minha vida através de rituais feitos com o meu umbigo e os expulso em nome de Jesus para nunca mais voltarem. Renuncio e expulso todo espírito que eu tenha recebido na minha vida, que foram invocados e que estavam por trás dos ídolos relacionados com meu batizado. E declaro que esse ritual fica sem efeito no mundo espiritual e anulados todos os pactos envolvidos. Desligo a minha alma dos meus padrinhos. Todo vínculo do meu nome com os ídolos, com os santos e com entidades malignas, eu anulo e quebro com eles todo relacionamento, expulsando esses demônios da minha vida. Renuncio e expulso todos os espíritos malignos que tenham entrado em minha vida por causa de comidas e bebidas que lhes tenham sido oferecidas por mim e por meus pais e antepassados. Renuncio todo tipo de entrega da minha vida a qualquer entidade, nos votos, promessas ou pelo recebimento do meu nome ou de qualquer objeto relacionado com a minha vida ou mesmo que possa ter provido do meu corpo. Todos esses demônios e outros que tenham vindo para a minha vida por legalidades dadas por meus pais, eu os renuncio e os expulso para nunca mais voltarem, em nome de Jesus. E o Senhor envia teu anjo, trazendo-me um bálsamo de cura para as feridas da minha alma. Feridas de rejeição, abandono, tristeza, medo, vergonha e baixa autoestima. E purifica-me totalmente com o sangue de Jesus. Quebradas estão as correntes que me prendiam. Eu estou livre. Amém.